Colorado Sagrado, gostei. Fala, rapaziada, tudo bem? Mais um Colorado Sagrado. Thiago Galhardo, é o seguinte, tá, cara? Eu tô fazendo uma espécie de premonição aqui. Porque eu ouvi aqui o Tinga, o Alex, vamos lá, o Muricy, o Bolívar, tanta gente, o Magrão, tá? Todos esses caras já moram no nosso coração, entendeu? E tu tá entrando no nosso coração. Então, pela primeira vez, eu vou fazer uma premonição. Tu ainda não é sagrado, Thiago, mas a vontade que tu tem de ser sagrado no Inter, ela é imensa, cara. Então, eu já te agradeço de antemão por isso, né? E já começo te perguntando, te dando bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas vão ver isso aqui em vários momentos. Qual é que foi a primeira conexão tua com o Inter, assim? Quando é que tu entendeu que tinha algo que combinava contigo? Qual foi o elemento do Inter, assim, que tu olhou, que tu chegou ali, viu? Foi o estádio, foi a torcida, foi a cor da camiseta? O que foi exatamente a tua primeira conexão com o Inter? Obrigado pelo teu tempo comigo aqui. Primeiro, um prazer falar com você. Segundo, obrigado. Só grandes craques passaram por aqui com você. Todos ídolos, marcos aqui, mas também com títulos. Então, fico feliz em poder estar aqui agora, podendo falar com você. Olha, a conexão que nós temos e que eu acho que todo jogador tem é a primeira impressão, né? Aquela de chegar no clube, de ver toda a estrutura, de ver os torcedores comentando na rede social, que hoje, querendo ou não, a rede social te dá um parâmetro muito positivo ou negativo, né? Você consegue ter os dois lados bem legais. E o mais legal de tudo é que a gente chega sem muita expectativa, né? O Thiago, que estava vindo do Ceará, e eu chegava com todas as expectativas possíveis de tentar entrar na lista, né? Onde tem Alessandro, onde tem Guerreiro, onde tem alguns ídolos que já se aposentaram, outros até que, no caso do Fernandão, né? Que nos deixou de uma forma trágica, que essa foto agora que tiram, né? Desse jogo do Fortaleza é uma coisa sensacional. Então, o mais legal acho que foi eu cheguei sem expectativa e o que eu consegui aos poucos fazer, óbvio, aprendendo sempre com todos aqueles que já estão no clube, que tem uma identificação enorme, como eu sempre ressalto, né? O Lomba, Edenilson, o Patrick, D'Alessandro, Guerreiro, Cuesta, que tem mais de 150 jogos pelo clube, e que são o Guerreiro, no caso, o D'Alessandro, que é não só para o Inter, mas eu acho que pelos seus países eles são grandes jogadores de grande representatividade. E fico feliz em poder ter me juntado a eles, em estar aos poucos galgando meu espaço aqui, né, de estar ajudando o clube, que é o mais importante. Digo que meus números, nada disso é em vão, tudo é o conjunto da obra, né? Agradeço muito todos, o presidente, ao Caetano, que hoje não estão mais aqui, o Tchatcho, o próprio D'Alessandro, quanto eu cresci com ele aqui, aprendendo a ver como é uma pessoa não só dentro de campo, mas também fora dele. Então, acho que esse primeiro momento, o primeiro jogo, poder estrear com o pé direito, fazendo gol, eu acho que isso tudo mostrou que seria um caminho longo e de muitas felicidades. Thiago, tem um monte de cara aqui aí. Como vem sendo. Como vem sendo. Desculpa, tem um delayzinho aqui na nossa conversa. O sonho de menino, assim, tu realizou um sonho, né? Tu é um jogador profissional, isso é um sonho. Tem ainda aquele encanto do primeiro vestiário, de tirar a camiseta do Inter, né? Não sei se já estava lá de fora já, colocar ela, tu olha para o símbolo, e isso ainda é realizável, né? Tu é um cara que passou por outros clubes também, né? E, bom, o Vasco é gigante, e tu tem mais história ainda em outros clubes também. Tem ainda isso? Tu lembra se teve esse elemento de olhar para o distintivo? Tem essas coisas lúdicas, assim, que a gente, quando é menininho, sonha, ou o profissionalismo acaba um pouco com isso, Thiago? Tu tá muito mais preocupado com a tua estreia, em mostrar teu futebol, e aí meio que passa por cima dessas coisas mais mágicas, assim, sabe? Eu acho que o encanto do jogador e o resultado do jogador é muito simples, né? É tudo aquilo que ele realmente vive. E o viver não é ser só profissional, se cuidar, se dedicar, chegar lá no dia a dia. É de fato sentir o frio na barriga de chegar para treinar, de olhar tua camisa lá pendurada antes do jogo, de chegar no vestiário ali no Beira-Rio e tá lá seu nome, seu número. Você ter esse reconhecimento. Eu acho que nós, jogadores, quando criança, independentemente de sabermos se vamos virar ou não, nós temos alguns sonhos.
óbvio, de ser campeão, de chegar à seleção brasileira. E quando você chega num clube do tamanho do Internacional, você sonha em quê? Em brigar por títulos, daqui você conseguir representar seu país, porque chegar à seleção brasileira, eu passei por outros 14 clubes e eu só cheguei no Internacional. Então, eu sou muito grato ao Inter. Então, todo dia que eu vou para o clube, eu vou numa forma de gratidão. Obrigado, Inter, por ter aberto as portas. E essa gratidão vem ao presidente, isso vem ao Rodrigo Caetano, isso vem para o Tchatcho, porque foi uma série de fatores que me trouxeram aqui. Meus empresários, que muito tempo insistiu com o Rodrigo Caetano, já era um namoro antigo. E, como eu disse, eu cheguei sem muitas expectativas, e o melhor disso é você chegar onde as pessoas acham que você tem um limite e você conseguir passar desse limite. Fico muito feliz por ter sido muito bem recebido, não só pelos diretores, pela comissão, mas pelos jogadores, pela torcida, pela cidade de Porto Alegre, que eu estou amando esse lugar. A não ser quando está fazendo muito frio, aquele Guaíba ali está ventando, tipo na pandemia, e aí o chat mandava, nós corremos que nem maluco. Mas, exceto isso e fora as brincadeiras, eu estou amando poder jogar no Internacional, poder viver o Internacional, renovar meu contrato, ter um tempo maior aqui dentro. Essa mini lesão que acabou me tirando, né? Eu que não sou um jogador de tantas lesões, já estou com saudade, já quero voltar, já quero poder estar em campo logo para poder ajudar meus companheiros, independentemente se com gol, assistência, mas que eu possa estar ali para poder ficar gritando do lado de fora, como foi o momento que eu saí do jogo contra o Goiás e fiquei ali super ansioso para que acabasse o jogo, para que viesse a vitória, para que a gente consiga, aos pouquinhos, chegar no que nós planejamos. Que óbvio que é título, não conseguindo ali, que hoje é uma coisa que cada jogo que passa a gente vai vivendo uma realidade maior, que a gente consiga o nosso objetivo, que é sempre manter o Inter numa Libertadores e, obviamente, ganhar títulos. Thiago, vou falar um pouquinho da tua carreira, tá? Ela é um pouco diferente, né, de alguns jogadores, assim, né? Tu tem muitos clubes, daqui a pouco tu tá num clube, como tu falou, a expectativa não era grande. Aqui tá falando um Colorado pra ti, eu lembro da tua apresentação, era uma notícia. Ó, o Inter trouxe aquele cara que é bom, que jogou, foi bem no Ceará. Ele foi bem no Ceará, que bom. Tomara que dê certo aqui, mas a gente sabia, vamos lá, ia ser Guerreiro e mais um, entende? Não era o Thiago Galhardo. Né? E as coisas começam a acontecer. A minha parceira nesse projeto aqui é a KTO, que é uma casa de apostas, tá? E o cara que toca o projeto lá, aqui no Brasil, que é o Cássio, ele sempre pede para fazer essa pergunta sobre as probabilidades. Porque é probabilidade, Thiago. A probabilidade tua de dar certo no Inter, ela era de quanto? Pagava, se eu apostasse 1.000 pila em ti, eu tava rico hoje? Era pequena? E isso te movimentava a querer muito mais, cara, a ter sei lá, uma coisa boa dentro de ti, assim, cara, tá estranho, o clima tá bom aqui, eu acho que pode rolar alguma coisa mágica aqui em Porto Alegre. Deu alguma coisa assim, ou tu chegou aqui, não, sou trabalhador, vou embora, vou ver se vai dar certo de novo, aqui também, como deu no Ceará. Como é que era isso de probabilidade na tua cabeça, quando tu desembarca no Salgado Filho e vai pro Beira-Rio, vai ali pra aquele ambiente colorado ali? Tenta lembrar exatamente, Thiago. Então, o que eu posso te garantir, do fundo do meu coração, que todos os clubes que eu cheguei, eu sempre tive a certeza que eu ia jogar, que eu ia poder ajudar, nem sempre sendo um protagonista como eu tenho sido agora, como eu fui no Vasco, como eu fui no Ceará, mas o meu intuito era ajudar. E todos os clubes que eu passei, independentemente do tamanho, né, do clube, eu joguei. Então, quando você joga, quando você está sempre disponível para poder estar em campo, quer dizer que você é importante para aquele momento. Então, no Inter, eu sabia que eu ia ser importante. Eu tinha uma concorrência muito pesada, que é ninguém mais, ninguém menos que D'Alessandro, um ídolo que ganhou, não sei, 12, 13 títulos, que passou 12 anos aqui. O que eu tenho de carreira, ele tem de clube. Então, eu sabia que eu ia ajudar. Eu só não sabia ainda como. Isso vai ser bem sincero. Mas eu vim, como eu fui fazendo, trabalhando quietinho, dando o meu melhor, me entregando nos treinamentos. Todos os jogos que eu entrava, eu acho que eu sempre consegui aproveitar as oportunidades, sendo que aos poucos eu fui conseguindo pegar a minha vaga. E o que eu costumo dizer, quando eu falei, dia 19 de agosto, que eu contei para o Atlético Goianiense, que eu mandei uma mensagem para os meus empresários, para os meus 2 irmãos e para minha mãe, dizendo que eu chegaria à seleção brasileira, eu estava fazendo apenas os 2 primeiros gols no Campeonato Brasileiro, eu não saberia quantos, eu tinha a minha meta de 15 gols anuais, e ali, no entanto, eu já estava acho que com 6 ou 7 nesse momento.
e eu falei que eu chegaria, que eu tracei, porque tinha ocorrido a lesão do Guerreiro, e eu tenho certeza absoluta que poucos acreditaram em mim. Eu costumo dizer até perante, assim, que só eu e meu empresário, Flávio Trivela, acreditava que eu chegaria à seleção brasileira. E nós trabalhávamos todos os dias isso mentalmente, junto com o meu coach, o Júnior Fernandes, que eu ia chegar. Mas antes de eu chegar lá, eu precisava fazer aqui. E fazer aqui era muito simples, era me doar ao máximo, que os números consequentemente iam aparecer. E foi assim, aos poucos fazendo um gol, fazendo outro, dando a vitória, ajudando. Quando eu não marcava, me dedicava para ajudar o grupo, dava assistência. E de pouquinho em pouquinho eu consegui realizar meu sonho onde ninguém acreditava. Meus pais não acreditavam, meus irmãos não acreditavam. Por mais que eles sonhassem, a única pessoa que acredita no teu projeto é você. E quando eu venho para o Internacional, só eu e o Flávio Trivela, meu empresário, que acreditava. Eu tenho certeza que os demais apostavam, como você acabou de me perguntar. Mas se eu tivesse que apostar no Thiago Galhardo para ser o que ele está sendo, eu teria apostado todas as minhas fichas, tinha dado all-in tudo que eu teria, porque eu sabia que as coisas iam acontecer, assim como em todos os outros clubes. Aqui eu tive um protagonismo maior diante de toda a circunstância, uma lesão do Guerreiro, que, sem dúvida alguma, é o nosso titular, é o nosso matador pelos números, pela representatividade que ele tem em campo, de dar medo aos adversários, e a lesão dele acaba abrindo isso. Então, num insucesso de um companheiro, eu acabei aparecendo uma oportunidade de crescer, de aparecer ainda mais, de uma forma que nem eu mesmo conhecia, né? Um centroavante. Joguei alguns jogos pelo Ceará, joguei alguns jogos pelo Vasco, mas de fato virei um centroavante aqui, né? Eu tive essa oportunidade. Não que o Thiago não soubesse jogar, até pelo esquema que nós tínhamos antes, ele deixava mais à vontade. Hoje você tem com o Abel uma referência, um 9. Quando joga o Thiago, é o Thiago. Quando joga o Yuri, é o Yuri. Se joga o Thiago e o Yuri está jogando aberto. Então, do esquema, fixa um 9. No outro, não. Jogava eu e Abel, quem era o 9? Não tinha isso. Teoricamente era o Abel e eu era o 10. Quando jogava eu e Guerreiro, não era o Thiago 9. Mas por que não? No esquema ali, nós entendíamos que tinha momento que eu virava o 9, não, tinha momento que o Guerreiro era o 9. E respondendo sua pergunta, eu acho que poucas pessoas acreditavam, mas eu, dentro de mim, junto com o Trivela, nós acreditávamos muito e não foi à toa que deu esse casamento perfeito. Deixa eu abrir um pouquinho o parênteses que tu me possibilita abrir. O trabalho do teu coach, o Júlio. O que é exatamente isso, Thiago? Como é que é? É um encontro por telefone semanal, quinzenal? É quando tu precisa? É quando tu tá por baixo? É quando tu tá por cima? Como é que é exatamente esse trabalho dele contigo? Quando a gente está por baixo, a gente procura tudo que possa nos ajudar, né? Pai, mãe, tio, tia, filho, filha, amigo, Deus, né? Porque tem muita gente que esquece de Deus, mas quando está mal, primeiro, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, o trabalho a gente tem que ter ele constantemente, independente do momento que você viva. Hoje, teoricamente, eu vivo um momento mal, acabei de ter uma lesão, estou com os números muito abaixo do que eu vinha, mas isso não me preocupa, eu mantenho. A gente tem um relacionamento de nos falarmos pelo menos 2 vezes por mês. Não importa se falamos 2 semanas seguidas, se abre um espaço de 3 semanas, mas estamos sempre em mensagem, e aí como é que está o mental, como é que está? E óbvio que tem um momento que você está precisando mais, porque ele consegue atingir áreas no qual eu não tinha parado para pensar, ele consegue me desafiar de uma forma como eu propriamente não conseguiria mais, ou abre minha mente para umas coisas maiores. Então, dizem que é muito difícil chegar lá e depois, quando você chega, eu falo que é muito difícil se manter. Eu falo que, independente de chegar e se manter, para mim são iguais. A diferença é que, para chegar, você vai se matar e depois que você chega, às vezes você relaxa. E o erro não está aí. Você tem que se reinventar, se reencontrar todos os dias, para tudo na vida, para viver familiarmente, para viver profissionalmente, para viver pessoalmente. Porque se você conhece alguém que vive feliz todos os dias, me apresenta que eu quero conhecer esse cara também. Eu acho que todos nós temos notícias que no decorrer do dia, do mês, do ano, vai te trazer. Propriamente estamos vivendo o Covid, uma coisa que ninguém esperava, que parou o mundo inteiro. E isso pode te deixar feliz, pode te deixar triste, dentro de um contexto. A pandemia foi muito ruim, eu consegui me preparar para muitas coisas, mas eu consegui me preparar melhor de todas as formas. Então, quando volto os jogos no meio da pandemia, eu vivo o meu melhor momento profissional, eu chego à seleção brasileira aos 31 anos. Vou falar que o ano foi ruim para mim? Não, eu tenho que ser sincero que foi um ano profissionalmente muito bom. Óbvio que todos nós, como seres humanos, não queríamos ter essas perdas que nós estamos tendo mundialmente. Thiago,
É impressionante como tu fala bem, cara. E isso Agradece a cresce. Valéria Galhardo. Isso que eu queria entender, porque, tipo assim, ainda mais no teu meio, né? Eu não tô sendo preconceituoso aqui, eu tô só tirando um retrato. O jogador de futebol, ele é preguiçoso, encabulado, tímido, tem outras coisas, assim. Vamos lá, pegar o melhor jogador do Brasil, o Neymar. O Neymar é muito complicado de arrancar alguma coisa dele, sabe? Parece que ele aperta um botão, assim, e ele fala uma coisa que não tá nem prestando atenção. Tu presta atenção na pergunta, tu responde com uma gama, com várias camadas, né? Tipo assim, tu vai mais profundo sempre. Tu gosta de dar uma, né? Não é só uma partezinha, tu não edita. Tu traz pra gente o contexto inteiro. Explica melhor por que isso acontece. Por que é tão raro um jogador. Primeiro me explica melhor por que tu é assim. Depois eu faço a segunda pergunta em cima disso. Olha, minha mãe sempre prezou, né, meus pais, né, sempre prezou, e minha mãe por ter a primeira formação, ser professora, ela sempre nos cobrou isso. E eu confesso que eu nunca gostei muito de português, nunca fui da área, eu era mais das exatas, sempre gostei de matemática, física, química, amo números. E eu acho que a nossa vida toda ela é números, ela é estatístico, independentemente do que nós vamos fazer, profissional, pessoal, familiar. Quando você tem mais erro do que acerto, tem alguma coisa errada. Quando você tem mais acerto do que erro, quer dizer que você está andando no caminho melhor. E não existe o certo e o errado. Eu apenas escolhi ser diferente na questão de estudo porque minha mãe me trouxe. Eu sofro um preconceito, né, de ser ex-concursado, de querer estudar, de fazer uma faculdade, mas isso vem de mim. E Preconceito no eu futebol. vim a melhorar ainda mais. Acabo sofrendo um pouco, né? Porque você chega nos clubes, tá bom, da Petrobras, é isso, é aquilo. As pessoas de fora te veem de forma melhor, mas dentro acaba sofrendo um pouco do preconceito. Eu me acostumei, lidei muito bem. Quando você pega pessoas nos clubes, pessoas mais esclarecidas, isso te ajuda, te engrandece. Quando você vai em clubes onde as pessoas são menos esclarecidas a esse ponto, acaba fazendo piadinha e tudo. Só que nunca me incomodou. Mas aonde eu acho que me tornei melhor foi o nascimento dos meus filhos, de querer ser o melhor pai, de querer ser a melhor pessoa. Eu não consigo viver perto deles, até pela questão nossa de ser separado, não ter relacionamento próximo. Me dou super bem com as mães, tenho um relacionamento muito legal, mas são jovens, a minha profissão não me permite viajar para vê-los. Quando eles vêm, às vezes eu não posso dar o máximo de atenção. A pandemia foi ruim para muita gente, inclusive para nós também, mas essa questão me aproximou muito mais dos meus filhos. Eu consegui ser pai, ficar perto deles, acordar cedo, dar banho, colocar para dormir, trocar fralda. E quando eles nascem, eu tento ser o melhor. Como eu digo, eu tenho certeza que hoje eu sou um exemplo nacional, né, pelo que eu faço em campo e às vezes o que a gente pode expor fora, de dar entrevista, de tentar melhorar alguma coisa, mas isso vai acabar daqui 5 anos, já tem a data final. Então, quando isso acabar, talvez eu serei esquecido. Por mais que você fique marcado num clube por títulos, pelo que você fez, talvez você fique um pouco esquecido pelos outros clubes, pelos outros estados. E para eles não, eu vou ser sempre o Thiago Galhardo pai, o amigo, o filho. Então eu quero ser o melhor exemplo para eles. Então isso me motivou a fazer faculdade, a fazer aula de inglês, a fazer aula de espanhol, para que quando eles forem mais velhos, eu puder vou cobrá-los para que estudem como minha mãe me cobrou e eles atuarem na área que eles queiram, mas tem que ser jogador de futebol. E eu vou poder falar para eles que não é nada da boca para fora. Eu fiz, eu sou formado, sou um ex-concursado, eu tenho segundo grau, então dá para fazer. Tudo que nós queremos, nós podemos, basta nós queremos. Eu imagino que a garotada no Inter deva te olhar com muito exemplo, cara. Eu não. É difícil numa entrevista com o jogador falar assim: aí eu quero aprender inglês, eu quero aprender espanhol, eu quero crescer, sabe? Intelectualmente também, né? A garotada já consegue te ver com o olho, tipo assim, pô, cara, que legal isso. Já chega em ti esse feedback. Não precisa nem ser garotada, pode ser um cara da mesma idade que tu. Olha, o Internacional tem muitos jogadores desse nível, né? Então, muitos jogadores de espelho. E eu aprendo muito com eles. Eu tento colar. Eu acho que se você quer ser melhor, você tem que andar com pessoas superiores e melhores a você.
sem dúvida, por eu ser solteiro, pela idade que eu tenho, pela maturidade que eu tenho, acaba tendo uma aproximação mais dos garotos. Se for ver o grupo nosso, a maioria é casado, e eu acabo me relacionando bem com todos, mas acaba tendo uma proximidade, né, de vamos fazer um jantar em casa, vamos fazer alguma coisa, tá junto com eles. E de certa forma, sim, eu incentivei na pandemia, o Fux ainda estava aqui, junto com o Heitor, a começar uma aula de inglês. Começaram, não deram prosseguimento, mas eles começaram, eu fiquei feliz, porque em algum momento eles vão precisar, eles vão lembrar, eles vão usar isso, e vieram me perguntar, então fiquei muito feliz. Não é uma coisa muito normal da gente se falar, trocar ideia, mas sempre que pergunta eu tento. Não sei se sou exemplo, e como eu te disse, eu não estou aqui para ser exemplo para os outros. Eu quero ser exemplo para o João Gabriel e para o Bernard e, obviamente, para os meus pais, né? Quero ser exemplo para as pessoas de casa, porque não adianta nada eu ser exemplo para fora e em casa eu não servir de exemplo nenhum. Qual a idade dos guris? 5 e 3, eu tenho certeza que hoje eles Nossa. não entendem nada, mas quando eles crescerem, Não, eles entendem vão ter sim, noção Thiago. disso. Entendem sim. Eu tenho um de quase 13 e um que fez 1 agora. Aconteceu a mesma coisa na minha vida. Eu sou um cara que saía de casa às 8 da manhã, voltava para casa às 7h30. Então eu via um deles acordar e depois chegava, às vezes um já estava dormindo ou dava banho no outro, então eu mal via meus filhos. A pandemia jogou para casa. Eu tô aqui numa casa, tá vendo, né? Isso aqui não é um estúdio. Sim. Então, eu vivi exatamente a mesma coisa que tu. E aí eu comecei a ver, tem um documentário na Netflix chamado Sentido da Vida, eu acho que é esse o nome, que mostra o quanto o bebê e a criança aprende. Aparentemente, eles não estão aprendendo. O simples fato de tu olhar para eles, pegar no colo, conversar, isso para eles, o cérebro deles como é uma esponja que tá absorvendo, isso para eles abraça eles, a alma deles, assim. Então tu pode ter certeza que eles estão pegando tudo isso contigo, cara. Tudo isso de querer te ver com um caderno estudando, com lápis. Eles olham, o que que é isso? Só para ter uma ideia, antes de começar a entrevista aqui, eu montei isso aqui num quartinho aqui, tá? E aí veio meu filhote mais velho e sentou. Quer trabalhar. Pegou o microfone e falou assim: quero trabalhar, papai. É o teu escritório, papai? Tipo assim, já, porque ele tá vendo isso. Tomara, Thiago, vou falar baixinho, tomara que ele não faça jornalismo, porque paga mal pra cacete. Né? Tomara que ele faça o concurso da Petrobras, sabe? Alguma outra coisa assim. Jornalismo não, tá? Então eles pegam. E aí eu queria pegar um pouquinho mais disso. Me exemplifica o que foi estar mais pertinho deles. Me conta uma história deles pertinho de ti que tu não tinha e que a pandemia te deu. Com ele está estando pertinho de ti? Então, estava prestes a ter o primeiro Grenal da Libertadores, né? Isso é um marco, isso vai passar 100 anos e vai estar lá, o primeiro Grenal da Libertadores na Arena do Grêmio. E isso eu participei, eu joguei. Então eu trouxe para perto de mim meus filhos, eu trouxe meus pais, para que eu pudesse vivenciar isso com eles pós-jogo, né? Independentemente do resultado, que a gente sempre quer vencer, eu ia estar com eles, a gente ia estar comemorando isso junto. E aí nós tivemos o jogo numa quinta, se eu não me engano, e no domingo nós tivemos o jogo contra o São José, e estourou a pandemia, parando os treinos e tudo mais. Eles estavam aqui comigo, eles retornaram devido à pandemia, foram cancelados alguns voos, e eles permaneceram aqui. A gente não sabia quanto tempo ia demorar, como seria. E eu falei, não, vamos ficar então todos juntos. E isso me fez mudar até o meu pensamento. Me tornei uma pessoa melhor porque eu comecei a brincar. E o que mais me deu assim alegria, acho que foi poder brincar com eles. Eu treinava em casa, então eles vinham com os pesos, eu no trampolim, aí eu saía do trampolim para fazer outro aparelho, eles estavam no trampolim pulando. Aí eu ia fazer o agachamento. Pô, eu tenho vários vídeos do meu filho. Ah, papai, pode ser eu, não? E aí eu colocava ele, agachava, aí o outro queria, eu fazia abdominal com o outro. Então, era uma forma de brincar, mas esse momento de estarmos todos juntos, eu não sei se isso vai acontecer novamente até o fim da minha carreira, porque espero que isso acabe logo, essa pandemia. Eu prefiro acabar vendo menos eles e ter uma segurança mundial do que num momento tão ruim de fragilidade assim do ser humano, eu poder estar aproveitando dessa forma eles. Eu espero que tudo isso possa passar, mas esses momentos de treino em casa, que eu saía para correr, voltava para estar suado, papai estava trabalhando, estava correndo, e aí ia para ali, então brincar com eles na piscina, acordar, dar comida, colocar para dormir, deitar para ir com ele, papai, vamos ver desenho, deitava aqui, colocava o desenho. Então isso foi uma parte muito legal que eu não tinha vivenciado, até porque
quando muito pequeno, é totalmente dependente, não tem noção, e quando vai crescendo, eles começam a entender. E o mais velho acaba sendo espelho para o mais novo. Então, tudo que o mais velho fazia de errado, a gente tem que corrigir para poder o mais novo ir na mesma linha. E tudo que ele fazia de positivo, eu ficava olhando assim, admirando. Nossa, são meus filhos. Isso é muito legal. Thiago, o futebol tem algumas coisas estranhas, tá? Eu não sei se tu acompanha a imprensa, os influencers, né? Mas e eu já falei com 2 jogadores, e agora vou falar contigo. Criou-se uma dicotomia, um 880 entre o Kudê e o Abel. E eu falo com os jogadores, os caras assim, cara, não existe isso, essa rivalidade é patética, sabe? Porque a gente gostava do trabalho do Kudê e a gente já tá adorando o trabalho do Abel. Eu queria que tu definisse isso, né? Apontasse pra gente as diferenças e as qualidades dos dois, o que tu aprende com cada um, porque aparentemente, eu não sou treinado pelos dois, nunca fui e nunca serei. São trabalhos diferentes, jeito de lidar com os seres humanos diferente. Tu conseguiria definir o que essas duas figuras são na tua vida, nesse dia a dia de trabalho de futebol? Eu sou grato ao Kudê por tudo, né? Eu consegui atingir o ápice da minha carreira com ele, né? Chegar à seleção brasileira, ter os melhores números de jogos, minutagem, assistência, gols. Ele é um cara mais ativo, podemos dizer. Ele quer pressionar o tempo inteiro, o time dele não para de correr. É um jovem, é um treinador novo, jovem, começando a carreira. O Abel é dispensa comentários, né, cara? Ele é campeão do mundo pelo Inter, ele tem título brasileiro pelo Fluminense, ele tem grandes conquistas. E são pensamentos diferentes, aonde eu sempre deixei claro, quando houve a mudança de treinador, eu lembro que eu fui para a coletiva, o que muda? Primeiro a gente tem que ver o trabalho para depois eu falar. Mas ele vai precisar de tempo para ele encaixar as filosofias e ideias dele. Todo treinador tem algo para te acrescentar. Tem coisas que você vai agradar mais em um, menos em outro. Isso é normal, como qualquer trabalho. Se você trabalha na empresa X, você vai para a empresa Y, óbvio que vai ter alguma diferença. Se você está saindo da X, é porque você está infeliz com alguma coisa que a Y está te oferecendo no meio do futebol, você demanda. Porque se fosse fácil assim, quem é o melhor treinador do mundo hoje? Já teve Guardiola, Klopp, contrata o cara para vir 20 dias no seu time, depois coloca qualquer um para manter. Não, são ideias diferentes, filosofia diferente. Tratar com o ser humano, ter o vestiário, tem várias variáveis que não é só o trabalho em campo. Às vezes o cara precisa de uma palavra de conforto, às vezes o cara precisa entender algo a mais. Tem várias coisas que podem se tornar importantes no processo. E com o Tchatcho, eu não preciso falar, né, dos números que eu tive, tudo, a modo que ele trabalhava. E com ele, não. Aí todo mundo, porque o Tchatcho era melhor. Não, o Tchatcho foi melhor para mim. Mas o Praxedes não jogava com o Tchatcho. Hoje ele joga com o Abel e está vivendo um grande momento. O Yuri Alberto não fez tanto gol com o Tchatcho, está fazendo muito gol agora. Por que é melhor ou pior? Não, gente, só vai se adaptando, só vai encaixando e cada um vai entendendo, vai se reinventando, como eu te disse. E demanda-se tempo para que todos nós, independentemente da área que trabalhamos, entenda isso. E ele precisou de tempo. Ele falou que ia colocar nós na linha, que ele ia conseguir trabalhar. Infelizmente, ele chegou já na situação de mata-mata em uma semana. Era o América, Fluminense, se eu não me engano, né, pelo brasileiro, Isso. depois o Boca. O América em casa e o Boca em casa. Tivemos derrota, não vai andar. Não, gente, ele só precisa de tempo. E nada é melhor que o tempo. Tem duas coisas que a gente tem que dar valor: é o tempo e a outra coisa é a língua. Esperar, colocá-la dentro da boca para depois você avaliar. Você quer avaliar alguém? Dê tempo ao tempo. Avaliar a pessoa com um jogo, 2 jogos, com uma semana de trabalho, é muito difícil. Então, se ele chega e ganha os 3 jogos, ele é o melhor. Se ele perde, ele é o pior. Não, dá tempo a ele para ele poder entender. Já vi vários treinadores chegar e ganhar os 3 primeiros jogos, e aí todo mundo é o melhor, e depois ele perdeu uma sequência de 5, 6, é um merda, não vale nada, não presta. Não, nós só temos que dar tempo. E parabenizar ele por ter estar conseguindo fazer esses números. É um cara que cada dia comprova mais que o grupo está unido, nós estamos muito fechados, que ele conseguiria fazer o que ele falou, que ia colocar nós nos trilhos. Ele só precisou de tempo. Quando ele começou a ter semanas espaçadas para trabalhar, ele conseguiu colocar as ideias dele e as coisas começaram a funcionar de uma forma maravilhosa. Ganhar do Boca lá é muito difícil. Da forma ainda mais que nós fomos,
E ele, eu acho que passou a ser o único treinador, o segundo treinador a ter 2 vitórias lá. Então, parabenizar ele por um trabalho que está começando, que começou, eu acho que ele tem o quê? 12, 13 jogos, é um número ainda muito pequeno, mas que ele continue, porque todos nós estamos muito felizes. Galhardo, tem algumas coisas que são interessantes, assim, na tua fala, em cima de entendimento do que está acontecendo no vestiário. Essa pergunta eu faço para todo mundo, porque isso para mim é um mistério. O quanto que nós ficamos sabendo numa porcentagem, ou seja, 100%, 90%, 80%, 70%, 70%, 10%, sei lá, de um vestiário. O quanto um vestiário consegue ser fechado? O quanto vaza? Qual é a média que vaza? O que a gente verdadeiramente sabe de um vestiário de futebol? Não é o vestiário do Inter, que já passou por vários. O que a imprensa, os torcedores sabem de um vestiário de intimidade? Quase nada? Metade? Tudo? A única coisa que vocês sabem, todos os clubes que eu passei, sempre foi, entre aspas, um problema, é a escalação. Tem que parabenizar você, jornalista. Parabenizar muito, porque isso aí é uma coisa que, de fato, incomoda nós jogadores, independentemente do clube que se joga, tá? Mas de vestiário, o que acontece ali, vocês não sabem, eu vou colocar de 0 a 100, 1%, porque ali somos nós. E se ali vaza alguma coisa, começa a ter problema, porque somos nós que estamos vivendo ali dentro do vestiário. Não entra comissão, não entra diretoria, não entra ninguém. Mas a partir do momento que tem um externo, o Inter, querendo ou não, ali o nosso CT, entre aspas, é aberto, tem uma facilidade maior de se ver, vazar a escalação incomoda. Mas não incomoda tanto se vazar uma coisa que só nós sabemos, que é só interna. Aí sim. Então isso não vaza, então isso aí não cria problema nenhum para nós. A gente consegue viver muito bem, não só aqui no Inter, mas eu acho que muitos dos grupos que eu passei. O que incomoda a galera é quando sai a escalação. Às vezes você treina 10 minutos, uma coisa muito rápida, uma bola parada, quando está jogo em cima de jogo, e passa 10 minutos, acabou o treino e já está lá. Inter vai a campo, Vasco vai a campo, Ceará vai a campo, Japão vai a campo, e todo mundo já sabe. Thiago, quando um cara tá numa fase ruim, isso vale para qualquer ser humano que tá nos vendo aqui, fase ruim no trabalho, não interessa o futebol. É, entre aspas, mais fácil falar assim, eu preciso melhorar, eu tô enxergando que eu tô mal, eu preciso focar, sabe? Assim, eu vou te falar um exemplo meu. Quando eu bebo de noite, cara, no outro dia é ruim para mim. Eu tô ficando velho, tenho 42 anos, então, tipo assim, já pesa mais duas tacinhas de vinho, pesam no outro dia, tá? Para vocês que 0,1% interessa, pesa muito mais. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte: quando tu tava lá em cima, cara, quando tu era o melhor jogador do Brasil aqui no Brasil, né? Como é que tá lá no topo? O relaxamento, ele vem, não tem como segurar isso. Não tem como entrar num campo no outro dia um pouquinho mais leve, tipo assim, cara, eu tô fazendo até menos, a bola tá vindo, é impressionante porque eu tô ali, aí eu pá, boto a testa nela, ela entra, é uma coisa meio má. Dá um relaxamento natural, assim, quando tu tá lá, quando tu é o melhor jogador do país, como aconteceu contigo naqueles 2 meses, 3 meses, quase 3 meses. Seja humano agora, Thiago. Seja humano agora. A resposta não é só com o Thiago Galhardo jogando futebol. Dá uma... cara, eu sou foda. Eu sou foda. A bola tá batendo, entrando, vai ser assim para sempre. Ou essa cobrança aumenta? Eu acho que vai de ser humano para ser humano. É muito simples. Tem pessoas que chegam, estão satisfeitas com o que elas viveram e tá bom. Não é o meu caso. E eu não vejo... É muito difícil você pegar um jogador que viveu 3 meses, fez lá 15 gols, 16 gols e parou. Eu venho numa crescente, eu venho numa evolução há alguns anos. Se você pegar meu número ano após ano, eu venho melhorando. Então, se você tem melhora todo ano nos últimos 6 anos, eu imagino que eu nunca estou satisfeito, estou tentando melhorar. Quando a bola para de entrar, você vive um número gigantesco e do nada para de entrar, vão te criticar. O Jô estava 2 meses sem fazer gol, criticaram o Jô. O Neymar, se ficar um tempo, vão falar que o Neymar é ruim. Cara, o Neymar é o melhor jogador brasileiro em atividade no mundo. Então, tem os caras que são fora. O Messi fez gol de pênalti. Quando voltou os jogos, ele fez 4 gols, 4 de pênalti. Eu estava criticando o Messi. Como você vai criticar um cara que tem 6 bolas de ouro? Então, eu levo a minha vida toda, independentemente da área, na situação de uma roda gigante, tá?
ela vai ter a engrenagem que você vai começar aqui embaixo, ela vai subir, subir, vai chegar aqui. Tem que saber usar ela da melhor maneira possível. Você está no teu auge, desfruta, não deslumbra, porque esses mesmos caras que vão te elogiar, depois eles vão te criticar, vão te xingar, e aproveita com as pessoas que te amam, que vão estar com você nesse momento em cima, como vão estar embaixo. Quando as coisas começarem a dar errado, que você estiver vivendo, a bola não entra. Poxa, essas coisas, pessoalmente, familiarmente, já deu problema. Calma. É só ter sabedoria, discernimento para passar e enfrentar essa onda, porque vai melhorar. Nossas vidas são feitas de altos e baixos. Não tem ninguém que é feliz o tempo todo, não tem ninguém que só se dá bem na vida. Uma hora a conta vem, seja ela pela saúde, seja ela um casamento, seja ela seu filho que você não dá atenção. Então você tem que entender isso e assimilar da melhor forma. Eu não tive relaxamento algum. Pelo contrário, viver 3 meses no auge, chegar à seleção, foi uma coisa que realizei meu sonho. Você acha que eu não quero voltar? Você acha que eu quero deixar de ser o artilheiro do Brasileirão? Você acha que eu não quero mais jogar? Por quê? Porque eu renovei meu contrato? Tá, mas a minha carreira não acaba em 2022, a minha carreira acaba em 2025. Se eu tivesse renovado até lá, tudo bem, poderiam falar, o Thiago deitou no... Mas não, eu quero ganhar títulos, eu quero ficar marcado positivamente. Eu não quero o cara que viveu ali 3 meses. Estamos dizendo os 3 meses porque meus números foram elevados, mas os 3 primeiros meses antes da pré-pandemia e na volta da pandemia. Aí um dado curioso para vocês, que vai todo mundo saber, eu corria menos com o Kudê do que eu corro com o Abel. E olha que loucura, e falam que eu não estou correndo com o Abel. Então, por que eu não estou correndo? Porque não está saindo gol. Se estivesse saindo gol, eles não iam saber desses dados. Como não sabe, os dados são internos. Então, eu corria menos com o Kudê, fazia os gols. Eu corro mais com o Abel e não faço os gols. Será que é o quê? Não, gente, a bola não tá entrando. Hoje quem tá vivendo o momento mais são os meninos da base, o Yuri que tá ajudando, e tá legal. A gente só tem que entender o momento, se abraçar, se unir da força. Eu fico muito feliz pelo sucesso dos moleques que merecem e dos veteranos que estão ali para ajudar de todas as formas. A gente tá gravando isso aqui na terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, para quem tá vendo isso aqui no futuro, né? Porque a maioria vai ver no futuro, obviamente. Amanhã tem Inter e São Paulo. É uma espécie de final. Esse campeonato vai ter 200 finais. Aliás, essa rodada, Thiago, Essa rodada é uma final. Os 6 primeiros se enfrentam. É Flamengo e Palmeiras, Grêmio e Galo, Inter e São Paulo. E aí o Thiago Galhardo tá dando uma entrevista para mim. Vai assistir amanhã o jogo. O quão puto tu tá, Thiago? Muito. Para quem sabe, para quem vive comigo sabe que era uma semana muito decisiva para nós, né? São Paulo por ser pela rodada ser uma final, né? O campeonato não acaba quinta, então ganhar lá vai cada vez mais galgando o que a gente tem. E tem um Grenal, né? Todo mundo quer jogar um Grenal. Eu pude jogar o último, fazer gol. É diferente, mesmo sem público, com público, casa cheia, em casa ou fora, não importa, é Grenal. Você quer estar ali. Eu fiquei fora da pandemia porque eu estava com Covid, na volta dos jogos lá em Caxias. O da Libertadores eu joguei e o da semifinal eu joguei 1 minuto, aquela semifinal que nós perdemos. E aí agora eu jogo de 1-1 do Brasileiro, a moral lá em cima, eu vivendo um grande momento, e vou estar fora. Eu estou muito triste, chateado, só que eu tenho que entender isso. Não adianta eu ficar muito puto, eu tenho que entender que eu tenho que voltar para poder. Então, todo dia a gente faz o tratamento já pensando no quê? No São Paulo não deu, mas e o Grêmio? O Grêmio tem que dar, vamos dar um jeito, vamos tratar. Então, amanhã, tarde e noite, se cuidando. E é assim que a gente tem que fazer. Eu não posso ficar puto, ficar chateado. Eu tenho uma mini lesão, estou me cuidando. Aí eu vou lá e vejo o Moledo, um companheiro que está nos ajudando bastante, tem uma lesão, vai ficar 6 a 8 meses parado. Eu vejo o Guerreiro lá todo dia com o Bosquilho, o Saraiva e o Roberto se cuidando. Eu vou reclamar de uma coisa mínima? Eu acho que tem muita gente com maiores problemas do que o meu para poder. Quero estar em campo? Quero, mas eu tenho que entender o momento. Nós temos que entender o momento. Se não der para jogar, por algum outro motivo, quem sabe eu poderia jogar e me lesionar e ter alguma coisa a mais. Então vou estar daqui. Amanhã tem mais um torcedor sentado, como teve no jogo agora contra o Fortaleza, comemorando pra caramba, vibrando bastante. Falei pro Yuri Alberto que ele ia fazer gol, falei pro Dourado que ele faria o gol. E isso é o que me dá mais alegria. É o que eu posso levar para eles, que é tudo de mais positivo possível. Thiago, certamente tu não vai acabar tua carreira e vai voltar para Petrobras, né, cara? Tu vai seguir no futebol, né, cara? Tu vai seguir, né? Tu vai eu vou viver pros meus filhos, cara. Então tu não tem a possibilidade de virar um Galhardo, um Marcelo Galhardo, tipo no River Plate, não tem a possibilidade de virar
algum outro cargo, sei lá, um cargo tipo do Rodrigo Caetano? Não, Tu pensa em tem. Ser quê, Thiago? O que que tu treinador. pensa? Tá, beleza, tu já deu até a data pra nós. 2025, valeu, galera. Brigadão, é isso aí. Meu corpo vai me dar o que eu tô pensando aqui, lá embaixo, até 2025, aí eu vou parar. Tá, aí tu vai dar um descanso com a gurizada. A gurizada vai estar com 12, Não, já fiz a conta, 10 e 8. 10 e 8. Ah, vai ser um inferno. Tu vai precisar estar forte mesmo, né? Aí tu vai ficar um tempão com eles, mas aí tu vai começar a te coçar, Thiago, porque já dá pra ver que tu é um cara ativo, que tu não vai começar, não adianta só ficar ali Netflix, joguinho, blá 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 com eles. Não, tu vai querer outra coisa, vai querer trabalhar. Vai ser onde? Na Globo? Comentarista? Não, eu sempre deixei claro que eu amo futebol. Eu não sei ainda qual é a parte que eu vou para o lado, se é treinador, se é um auxiliar, se é um preparador físico, se é um dirigente, se é um comentarista. De fato, eu não sei. Eu não gosto de fazer planos, eu gosto de fazer plano para o amanhã, para o muito próximo. Quem diria que ia ter uma pandemia? Quem diria que o mundo ia parar? Quem diria que a gente ia estar passando por isso tudo agora? Quem diria que nós íamos ter um Grenal no domingo, mais um, sem público, em casa, pelo Brasil? Quem diria que pela primeira vez o ano vai acabar no ano seguinte? Quem diria? Então, eu não posso me programar para 5 anos. O que eu mais quero fazer, o que eu mais penso hoje eu abro mão da minha vida para poder dar o melhor para minha família, para os meus filhos, para mim. E quando eu aposentar, eu quero agradecer o futebol por tudo que ele me deu e desfrutar com a minha família. Então, hoje esse é meu pensamento. Quanto tempo vai ser isso? Um mês, um dia, um mês, um ano? Eu vou desfrutar eles, eu quero viajar com eles, eu quero poder dormir tarde, acordar cedo, não ter nada para fazer no dia seguinte, não ter um horário, eu quero estar com eles, levar na escola, buscar, jogar bola com eles. Isso é que eu vou querer fazer. Sem dúvida alguma, vai ter algo que o Thiago vai fazer, óbvio. Quanto tempo vai começar após encerrar a carreira, eu não sei. Qual a área, ainda não sei. Então eu vou traçando pouco a pouco. Hoje o meu maior desejo é ser campeão com o Internacional, voltar à seleção brasileira e fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. Na KTO, o Inter tá em segundo na tabela, tá? E na KTO, quando tu aposta para quem vai ser o campeão hoje, no dia que a gente tá gravando, o Inter tá em quarto. Vocês estão acreditando, Thiago? Abre teu coração lá dentro, lá do vestiário. Vocês estão assim, cara, a, a gente vai ser campeão brasileiro, cara. Tá rolando esse papo lá já? Tá firme esse papo? Você se olha e fala assim, cara, vai dar? É isso que tá rolando lá dentro? Ou vocês estão meio assim, será que Nós, vai dar? eu vou falar bem sincero, cada rodada que passa, você vendo os resultados, isso te anima. Mas nós sabemos que hoje tem 6 pretendentes ao título. E aí uma rodada amanhã já pode mudar todo o panorama. Domingo já pode mudar ainda mais, tanto positivamente, com 2 vitórias, uma vitória e um empate, como negativamente, como 2 derrotas, uma derrota e um empate. Então nós temos que ser muito sinceros no que nós queremos. O que nós queremos? Brigar ao máximo. Hoje nós estamos invictos a 8 jogos pelo Brasileiro. Quanto mais nós ficarmos invicto, mais próximo do título nós estaremos. Então esse é o pensamento de todos nós, jogo a jogo, degrau a degrau, sem muito oba-oba. Até uma rodada atrás não falavam de nós. Aí ganha do Fortaleza já voltam a falar de nós e falam de uma forma muito maior, que quando estava lá em quarto, se eu não me engano, não, já saiu da disputa. Então deixa eles ficarem falando de quem eles quiserem, se tiverem que falar de nós, falem, mas o vestiário nosso está muito fechado, quando eu digo vestiário, não só os jogadores, a comissão, a diretoria, nós estamos muito bem com o mesmo pensamento. E quando isso acontece, cara, é jogo a jogo, é vitória a vitória, empate a empate. No meio do caminho pode acontecer de ter uma derrota, sim, isso vai nos fortalecer ainda mais para que a gente possa ir em busca do nosso resultado. Hoje a gente mira, faltam 8 jogos, eu imagino que 15 a 18 pontos trará o título, independentemente de quem faça. 71, 72 pontos, eu acho que vai ficar com o título. E esse é o nosso pensamento agora, é continuar ponto a ponto, jogo a jogo, para que lá na frente, a gente vê, quando tiver faltando 2 rodadas, aí eu posso falar para você. A gente pensa no título e está muito claro o título. A gente pode voltar a se falar, não sei, dia 23, 24, 24 acaba, dia 20 de fevereiro, dá para eu te dar uma garantia. Corinthians no Beira-Rio. Corinthians, que é uma rivalidade lá de 2005. Thiago,
para acabar. Essa aqui é a única pergunta que é jornalística, entre aspas, né? Porque o papo aqui tu tá vendo que ele é muito mais atemporal, pra galera poder acompanhar mais tarde lá. Tu joga o Grenal? Cara, travou tudo aqui para mim, não ouvi nada agora. Tá, eu digo que assim, essa aqui vai ser a única pergunta que vai ser jornalística. Porque tu viu que o Tá. papo é muito mais atemporal, pra galera Tá. poder ouvir daqui a 2, 3 anos. Tu joga o Grenal? Tá. Poxa, eu quero jogar. Eu tô me preparando para isso. Eu tô tratando manhã, tarde e noite. Eu faço manhã e tarde no clube, à noite eu faço em casa, visando a minha melhora. A minha melhora, independentemente de quem nós vamos enfrentar. Eu quero é jogar. E aí, se tratando do maior clássico do Brasil, um Grenal, a forma como nós estamos no campeonato, sem dúvida alguma, eu quero jogar. Mas eu não posso pensar em um jogo e ficar fora o resto da temporada. Eu estou me preparando para isso. Eu quero voltar 100%. Não adianta eu voltar também e não ajudar ou para agravar minha lesão. Então, se eu tiver 100%, conseguir treinar, eu vou estar em campo pronto para poder ajudar, independente seja ali para entrar 10, 15, jogar 90, 45. Eu preciso só estar bem fisicamente na questão da minha panturrilha para que eu possa ajudar o grupo. Thiago, não vai ser eu que vai atrapalhar a tua fisioterapia antes de um Grenal, tá? Então, boa torcida amanhã contra o São Paulo. Vai sair daqui, vai fazer algum tipo de exercício, Thiago, agora ali. Obrigado pelo teu carinho, cara. Tu é um cara muito gente boa, tu é um cara que conquista as pessoas. Tu é um cara que é uma coisa muito rara em qualquer mundo que a gente vê hoje. É um cara que presta atenção em quem tá falando. Isso é muito legal. Tu presta atenção. Tu tá ali. Tu tá vivendo o momento. Agora, no final, começou a travar, cara. Qualquer... Não, eu tô te elogiando. Começou a travar aqui. Tu falou por qualquer e aí travou. Eu tô te elogiando, que eu digo assim, é muito complicado de ver alguém que presta atenção no outro. Tu presta atenção quando a outra pessoa tá falando contigo. Isso é muito legal. Tu tá vivendo esse momento aqui, né? Não, agora é hora de entrevista para que esse cara que tá me pedindo entrevista há tempos aí. Blá, blá, obrigado, Gabriel Cardoso. Obrigado, Rafael Antoniucci, né? Obrigado pelo carinho. Mas tu tá aqui, Thiago. Tu tá vivendo o momento. Tu tá fazendo gol, tu tá vivendo o momento. Tu tá dando assistência, tu tá vivendo o momento. É hora de recuperar a lesão, é manhã, tarde e noite. Tu vive aquilo ali. Entende? É muito raro, isso é legal, porque a gente é um programa que vai entrevistar alguém do futebol, mas a gente tá pegando muitas histórias de vida aqui, cara. Muitas histórias de vida. Então isso é muito interessante. Obrigado pelo teu carinho, tua atenção, cara. Boa sorte, que tu esteja no Beira-Rio domingo, não assistindo o jogo, e sim fardado lá para ajudar o Inter. Obrigado pelo teu carinho. Amém. Obrigado a você, fico feliz de ouvir isso. Algumas pessoas falam isso para mim. Eu gosto de viver intensamente o que a gente vai fazer, né? Não adianta nada eu falar que vou fazer entrevista para ficar aqui cruzado e não querer. É melhor eu falar que eu não vou fazer, que eu não quero fazer, marcar um outro dia, uma outra hora, para que eu possa tirar atenção. E é isso que eu faço no trabalho. Eu me dedico o máximo à minha família, quando eu estou na minha família, com os meus filhos. Não importa o tempo que você está, cara. Eu acho que quando você está, você tem que ser verdadeiro. Então, o tempo que eu estou com meu filho, pode ser 10, 20, uma hora, um dia, eu me entrego de corpo e alma para eles, para que eles possam entender que eu estou ali. Eu largo o celular, rede social, e aí é o que eu tento fazer. Fico feliz de poder passar isso, que domingo eu consigo estar em campo, não só ali com um figurante perto, próximo ali para assistir, mas sim para poder ajudar meus companheiros. Se não for possível, continuarei torcendo. Pronto para o próximo, que é o Red Bull, e assim sucessivamente. Todos os jogadores que eu entrevistei do Inter que tem títulos e títulos, eles são inteligentes, cara. Tu fala com um cara, o Bolívar fala pra cacete. O Alex fala muito, o Tinga fala muito, o Ney, carequinha, lateral direito, um baita de um cara. Thiago, tu tem o perfil de jogador que vai vencer no Inter. Vamos separar depois desse vídeo, eu vou ganhar muito dinheiro com esse vídeo aí. Tu tem um perfil, Thiago, do cara que vai ganhar no Inter. Só espera. E daqui a pouco pinta em fevereiro. Certo? Obrigado, cara, pelo teu carinho. Boa noite e bom tratamento aí, tá? Valeu. Valeu, meu amigo. Um abraço, fica com Deus aí. Tchau, tchau. Colorado Sagrado. Gostei.